bem-vindo de volta ao podcast Neuro Sem Neuro. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. A doutora Amanda Costa, ela é médica pela Federal do Rio Grande do Sul, otorrinolaringologista pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com fellowship em cirurgia endoscópica nasal e base de crânio, tem mestrado em saúde da criança e do adolescente pela mesma universidade, apaixonada por sono infantil, assim como eu, e na experiência do paciente. É mãe da Laura e da Bruna, de 4 e 6 anos, gaúcha de nascimento e chapecoense de coração. E hoje a gente vai falar sobre sono. Uma boa noite de sono começa pelo nariz. Bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, gente. Que recepção, que recepção. Obrigada pelo convite, Lu. É um prazer ter aqui em Niterói, aqui no Rio, né? E a Amanda faz parte do trio do sono. E eu, desde que eu conheci ela, eu admirei. Gente, eu lembro. A gente fez pós-graduação juntas de medicina do sono infantil. Quando eu vi, eu falei, gente, eu quero ser igual a essa mulher. Eu quero ser amiga dessa mulher. Então, hoje é um privilégio muito grande poder ter você aqui no meu podcast, poder te ter como parceira de trabalho. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Eu já conhecia a Lu, né? Óbvio. Já seguia, já era neuro sem neuro, eu já seguia ela. E realmente, quando tu conhece a Lu, tu vê que tudo que ela passa na rede social e tudo que ela fala para os pacientes é verdadeiro. Eu acho isso o mais autêntico e por isso que tu tem tanto sucesso, porque tu é muito autêntica de verdade. Adoro isso. Obrigada pelo carinho. Então, para começar, Amanda, queria que você dissesse aqui um pouquinho quais são os primeiros sinais de que uma criança não está dormindo bem e quando que a gente vai suspeitar de que tem algo relacionado ao nariz que pode estar atrapalhando no sono. Muito bom. O que o nariz tem a ver com o sono? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Os pais falam, Amanda, mas o que tem a ver esse tal desse nariz? O nariz entupido, ele é um grande fragmentador do sono. Então, ele vai fazer a criança acordar, mas não tomar consciência. Então, ela acorda, mas ela não toma consciência. E como que os pais veem isso? Em primeiro lugar, os pais geralmente não veem. A gente tem que investigar. Tu vai olhar as cobertas reviradas, aquela posição de que a criança precisa estender o pescoço, ficar assim na cama. Ou um barulho, não precisa ser um ronco, pode ser um barulho, um desconforto respiratório. Ou aquela criança que está sempre movimentando os membros, parece estar tomando susto durante a noite, salivação baba no travesseiro, ou aquela criança que tu sente aquele mau hálito excessivo quando ela acorda pela manhã. Isso durante a noite, mas o impacto maior, ele é na regulação emocional da criança durante o dia. Sim. É aquela criança que fica mais irritada, aquela criança com um pouco menos de paciência, como os pais falam, e muitas vezes, Lu, é sintoma zero. Muitas vezes eu pergunto se a criança respira bem pelo nariz à noite, a família fala, respira. E aí eu peço, grava um vídeo. E eu olho e é visível que aquela criança está sofrendo para respirar pelo nariz. Então, tem muitos sinais para a gente procurar, mas não parem de investigar só porque o teu paciente ou porque alguém disse que tá tudo bem durante a noite. Não, e isso que você falou é muito importante, né? Até para enfatizar, porque aqui a gente tem um público muito misto, a gente tem muitas mães, muitos pais que acompanham, mas também tem muitos colegas médicos, né? Que eu acho que a gente precisa aprender a perguntar mais ativamente sobre sono. Porque se você pergunta pra família, o seu filho dorme bem? O seu filho respira bem? Respira. Seu filho respira pela boca? Não. E aí quando você olha, a criança tá assim. Muito bom. E tem um estudo que fala sobre isso. Fala que 60% dos pais não sabem que o seu filho está com a boca aberta. Agora eu vou dar uma estratégia que eu faço no consultório. Quando os pacientes chegam, a gente tira uma foto do paciente. Uma fotinho clássica de cadastro. Quando eu vejo que a criança tem aquela postura que respira com a boquinha aberta, eu sei já, mas às vezes os pais não sabem, e eu mostro a foto. A foto é diferente de olhar o teu filho ao vivo. Aí olha aquela foto, realmente, hoje ele tá com a boca aberta. Então, às vezes, tu olhar as fotos, pedir para os pais verem a foto, ajuda para que eles entendam o que é uma boquinha aberta. Sim. E você conseguiria explicar, assim, para quem tá ouvindo a gente? Se o pai ou a mãe tá em dúvida, será que meu filho respira pela boca? O que ele pode olhar no rostinho do filho para conseguir identificar se tem alguma suspeita ou não? Muito legal. Então, assim, a maneira certa de respirar é os 2 lábios encostados. Dentinho não aparece. Dentinho não aparece. O teu filho não vai ter a boca ressecada aqui. Não vai ter pelezinha da boca que descola. Interessante. Não vai ter assaduras aqui do lado. E vai ter uma face que a gente fala que é uma face mais harmônica.
toda vez que alterou a face da criança, a gente já tá vendo uma consequência, a gente chegou um pouco tarde. Então é aquela criança comprida, alongada, as olheiras. Aqui nessa região não tem esse filtro bonito, ó. Não tem. E a mandíbula começa a ir para trás. Então isso já é uma consequência. Então é sutil mesmo. Olha as fotos, se tá aparecendo dentinho, se essa região tá caída, tá mais hipotônica, já é um sinal claro de que o nariz não está tão efetivo. E o objetivo é tratar antes que evolua com essas alterações faciais mais significativas, né? Porque o nariz, a função do nariz, quando ele foi criado, é a seguinte, é o ar entrar aqui dentro e a gente colocar a língua lá no céu da boca. E a gente vai pressionar essa região da maxila. Então, o nariz, ele vai guiar o crescimento da face da criança. Então, quando a gente não respira bem pelo nariz, o crescimento, ele vai ficar diferente do habitual. Vai ficar estreito a região da maxila e a mandíbula, ela vai cair e vai lá para trás. Então, a face da adenoide, a carinha de quem respira pela boca, ela é uma consequência. E a gente acha que não, a gente acha que, ele tem aquele rostinho e aí o nariz ficou ruim. Não. Verdade. É o contrário, sabe? Então, os dentistas hoje em dia falam muito isso, né? Sim. Eles nos encaminham dizendo, Amanda, eu não posso colocar um aparelho, eu não posso corrigir isso sem ver o nariz. Eles já entenderam. Só que nós, médicos, vou falar dos otorrinos também, a gente subestimou durante muito tempo o nosso papel de fazer o crescimento do rosto. Sim. E falando um pouquinho sobre ronco, né? Eu vejo que as pessoas subestimam muito o ronco. E tem uma história, né, que eu sempre conto. Tem uma filha que hoje tá com 6 anos, mas quando ela era bem pequenininha, assim, que ela entrou na escola, ela cantava aquelas musiquinhas com a professora e ela sempre vinha trazendo essas musiquinhas pra casa, né? Que medo, gente. Que será que tinha essa música? E aí ela cantava assim, se você está contente, bata a palma. Ela batia a palma. Se você está feliz, grite viva. Ela gritava viva. E tinha uma parte da música, se você está com sono, então durma. E aí, o que a minha filha fazia? Ela botava a mãozinha assim do ladinho do rosto e ficava... Eu falei, gente, minha filha já tem 3 anos, né? Que ela devia ter nessa idade. E ela já aprendeu que dormir significa roncar. Eu achei isso engraçado, porque isso tá muito... enraizado na nossa população. Se você falar pra qualquer pessoa assim, qualquer pessoa leiga, finge que dorme, certamente ela vai fechar o olho e vai começar a roncar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Roncar sempre vai ser um problema ou em algumas situações a gente pode considerar isso como um sono normal? Roncar nunca é normal. Mas Deus fez uma coisa muito bacana nas crianças. Então, a via aérea das crianças, ela não é feita para ter barulho. Então, o ronco, ele é raro na criança. É menos de 10% das crianças que roncam, diferente dos adultos, que vai a 50%. Nossa, muita gente. É muita gente. Então, às vezes, essa pergunta do teu filho ronca, os pais vão dizer que não. Por quê? Porque a via aérea é feita para não roncar. Mas, quando tem o ronco, ele deve ser investigado. Se for menos de 3 vezes na semana o ronco, a gente pode dizer que essa criança talvez tenha um componente que é mais alérgico ou tem muitas infecções, mas mesmo assim deve ser investigado. Mesmo a criança que ronca só quando tem uma virose, ela deve ser investigada, porque a via aérea dela não é para roncar, é para roncar zero. É uma via aérea muito elástica, muito plástica. A criança, ela tem tudo para não roncar. Se ela ronca, está errado. E falando um pouquinho, né, agora sobre a respiração, quais são os principais motivos que fazem uma criança não respirar bem durante a noite? Primeiro motivo, meleca no nariz. Primeiro motivo é uma criança produtora de secreção. As crianças que vão na escolinha, voltam com o nariz melecado, nem sempre é uma rinite alérgica. Pode ser uma rinite não alérgica, por exemplo. Então, lavar o nariz da criança, fazer aquela higiene nasal, já ajuda muito. Depois, a segunda causa é aumento dos cornetos. Os cornetos são grandes salsichões que moram dentro do nariz e ficam muito grandes. Então, o ar bate ali, faz um barulho como se fosse um turbilhonamento, uma obstrução, e a criança ronca. Depois do corneto, a principal causa é a adenoide, após os 2 anos. Então, o que é bacana da otorrino e do nariz é que são problemas fáceis de tratar. E às vezes a gente acha que é uma super solução, um super tratamento, e muitas vezes
Tratamento clínico, correção do ambiente, eventualmente um procedimento cirúrgico, sim, mas é muito fácil de tornar essa via aérea, esse nariz bom para passar o ar. Então, permeável, como a gente fala. Então, eu vejo que é uma ótima oportunidade na infância de melhorar o nariz, antes que isso se torne um problema mais estrutural, que é mais difícil de resolver. E existe alguma explicação pro nariz ficar mais entupido à noite? Essa é uma pergunta muito que bom! quem fez. Olha, essa pergunta quem fez foi Fernanda, minha filha de Adoro, 9 anos. Adoro, as crianças têm as melhores perguntas. Ontem à noite a gente tava lavando o narizinho dela pra ela dormir, né? Aham. E ela falou: mamãe, por que meu nariz sempre fica entupido à noite? Eu falei: filha, seu nariz fica entupindo durante o dia? Ela: não, mamãe, durante o dia não fica. Mas toda vez à noite meu nariz fica entupido. Eu falei: bom. eu vou perguntar pra Amanda e vou trazer essa resposta pra você. São as melhores perguntas, sem dúvida nenhuma. Primeiro, quando a gente deita, já temos uma tendência do corneto a aumentar. Ele vai inchar, ele vai responder mais. E vai dar uma sensação de nariz entupido. A meleca aumenta à noite, sim. Tá? É a mesma associação, por exemplo, quando a gente começa um exercício. Tem pessoas que falam: ai, meu nariz começou a entupir. Porque o nariz, ele responde à alteração da vascularização. Então, é algo de vaso ali. Por isso que lavar o nariz é melhor. E à noite, tem pessoas, por um ciclo nasal diário, pessoas mais alérgicas, inclusive, que vão ter mais obstrução só à noite. Então, tem a ver com o ciclo, tem a ver com o horário do dia e tem a ver com deitar também. Ah, interessante. E quais medidas de ambiente você trouxe isso, né? O que as pessoas podem fazer em casa, então, no ambiente, assim, sem falar agora diretamente com a criança, para tentar diminuir esses sintomas e a criança conseguir dormir melhor? A lavagem nasal, acho que sempre é legal. E no ambiente, sabe aquele monte de livro que tem gente que guarda em casa? Sabe, esses livros mais antigos não devem ficar no quarto. O quarto, ele tem que ser um ambiente muito limpo, arejado e que tu consiga tirar o que tem ali para lavar, para limpar. Bichinhos de pelúcia. Eu não sou a combatente dos bichinhos de pelúcia, mas eu gosto de deixar 1, 2 bichinhos de pelúcia e os outros tu guarda e tu vai retirando esses bichinhos, vai trocando os bichinhos. Coloca os bichinhos no freezer. Saco plástico, coloca no freezer para tu diminuir os ácaros. Tu congela o bichinho, tu vai congelar os ácaros. E tu vai trocando. O grande volume de bichinhos vai ser um grande acúmulo de ácaros e difícil de limpar. Também as janelas. Nós temos que abrir as janelas em um horário que não tenha muito pólen. Geralmente é no final do dia que tem muito pólen. Mas nós precisamos arejar aquele quarto. Limpar o filtro do ar-condicionado, pelo menos semanalmente. E manter a temperatura do ar de 21 a 24 graus. Tá? Ar-condicionado não causa rinite, mas ele tem que estar limpo. Ai, bom ouvir isso. Tem que estar limpo e não pode ser 16 graus, porque senão também vai prejudicar. Então, essa questão do ambiente, ela importa. As cobertas também, sempre com um lençol sobre o cobertor, tá? Então, prefiram sempre edredons e sempre cobertas com uma proteção de um lençol para que a gente consiga lavar isso, né? Então, são medidas que vão ajudar o nariz. E o nariz, Lu, ele é responsável por 30% da resistência da passagem do ar. É muito, tá? Se tu parar pra pensar, se a gente resolver o nariz, que é mais fácil, os outros setores a gente consegue já ter uma melhora. Sim. Então, o bichinho de pelúcia tem que tomar cuidado, mas não é o grande vilão, né? Não é. Porque a gente que é da década de 90, eu fui uma criança que tinha rinite, que fazia sinusite de repetição. E, nossa, todo mundo falava mal dos meus bichinhos de pelúcia. Gente, eu queria morrer, porque era uma criança que eu amava bichinhos de pelúcia. E não pode ser bichinho de pelúcia, joga fora o bichinho de pelúcia, gente. Eu queria gente, isso era um mito, ir pro lixo junto com o bichinho. Não leva meu bichinho, por favor. E outro ponto também é animaizinhos de estimação. Por exemplo, a gente não tira o privilégio do alérgico de ter um animalzinho de estimação. Eu não sou essa pessoa. Mas a gente pode fazer testes alérgicos e dessensibilizar esse paciente. Tornar o convívio dele com o amiguinho, né? Com o gatinho, com o cachorrinho mais leve, tá? Não devemos dormir com animais de estimação, tá, pessoal? Isso também é uma orientação que os otorrinos passam. Não durma com o seu gatinho. Deixa o seu gatinho na cama dele. Vai te ajudar, tu vai respirar bem melhor. Mas se colocar, por exemplo, um limitador, o bichinho pode passar pela casa toda e na porta da criança botar um portão pro bichinho, isso pode ajudar também? Essa é a melhor estratégia. E colocar a casinha onde o bichinho dorme fora do quarto da criança. O que a criança deseja? Eu quero dormir com o meu cachorro. Dormir não dá. Dormir é um momento que solta pelo, tem a saliva do cachorro que é muito alérgeno, do gato também. Então, usando algumas ferramentas de limitação, o alérgico precisa ser feliz, né? Sim, não precisa abandonar o bichinho, né? Pelo amor de Deus. Não precisa.
E falando agora um pouquinho, né, sobre as crianças que têm um risco maior. Então, assim, existe alguma população de crianças que acabam tendo risco maior de não respirar bem à noite? Tem alguma questão genética, familiar, ambiental? Como é que isso funciona? Primeiro, anatomia. Aquela criança que a gente chegou tarde, que respirou com a boquinha aberta, ela vai ter um nariz pior porque ela não aumentou aqui a maxila dela. Essa é uma criança de risco. Sim. Ou uma criança com alguma síndrome. A criança com trissomia do 21, a criança com alguma alteração crâniofacial, sequência de Robin, por exemplo. Sim. A criança hipotônica, aquela criança que tu vê que ela tem um atraso motor, infelizmente não vai poupar o rosto, a face. Exatamente. Não poupa. Então é uma criança que já é de risco. Segundo plano, as alérgicas. Tudo que é inflamatório piora a passagem do ar pelo nariz, vai piorar o sono dessa criança. Então, é esse grupo do asmático. Começa certinho: dermatite atópica, rinite alérgica, asmático, intolerância alimentar, APLV. Tudo que gera inflamação é o outro ponto. E, claro, aquelas crianças que vivem doentes. Criança que vai na escolinha antes dos 2 anos, que tem sempre secreção, vírus, bactéria. Essas são crianças que a gente abre o olho, né? Dentro desse grupo. Então, eu diria que são esses 3 grupos. Sim. E essa questão de síndrome genética é muito importante, né? Especialmente quando a gente fala, né, das crianças com síndrome de Down, que seria a trissomia do 21, que é muito comum. Então, se não me engano, 40% da população dessas crianças vão ter apneia, um número próximo elevado, disso. E eles têm não só essa alteração anatômica, Lu, não só a macroglossia, que é uma língua grande, não só o nariz estreito, não só um buraquinho para passagem do ar menor, que é uma atresia de meato, que a gente fala, tem a questão da obesidade também. Exatamente. Então, é uma soma. Então, essas crianças a gente tem que abrir o olho sim, são crianças de alto risco para apneia, alto risco para ronco e alto risco para se tornarem respiradores orais. Falando agora um pouquinho sobre a apneia do sono, né? Como é que a gente tem um diagnóstico de certeza de que aquela criança tem apneia do sono? Precisa fazer algum exame? Ou só pela clínica a gente consegue saber? Tem que fazer polissonografia em todo mundo? Como é que isso funciona? Adoro, né? A Luciana quer briga hoje. Quer briga. Então, na criança, nós sabemos que é necessário uma polissonografia. Não existe diagnóstico nem para excluir, né? E nem para te falar com certeza que ela tem uma apneia ou mesmo um ronco primário sem polissonografia. E o recomendado é uma polissonografia no laboratório com um técnico que faça exames de criança. Então, se tu me perguntar, Amanda, tu gostaria de fazer isso em todas as crianças? Eu vou te dizer sim, eu gostaria. Amanda, você mora na Disney? Vai falar, não moro na Disney. Então, isso é o que os nossos artigos recomendam, tá? Por que tu não faz um questionário? Por tudo isso que a gente conversou. Porque a gente olha para a criança e a gente não tem certeza. Quando a gente vê algum sinal, a gente chegou tarde. Então, a gente não pode chegar tarde. Por essa razão, a polissono, ela é recomendada nesses grupos que eu falei agora há pouco, né? Alteração craniofacial, criança com alguma síndrome, criança muito inflamada. Já é recomendado tu fazer uma poli. A trissomia do 21 tem uma recomendação de tu realizar já a polissonografia, por exemplo. Sim, isso é então, muito não importante. tem como escapar hoje em dia. Mas o futuro tá brilhante. Já tem várias pessoas estudando outros métodos além da polissono clássica para diagnóstico. E falando sobre tratamento, você disse um pouco sobre cirurgia, né? E esse é o grande, eu acho que o maior medo das famílias, né? E eu como mãe, assim, acho que acredito que você como mãe também entenda, com né? certeza. É uma coisa que assusta, a gente tem medo de ter alguma complicação, isso tudo. É comum, assim, na infância, você necessitar de uma cirurgia para conseguir tratar a apneia do sono? Muito bom. Então, a apneia do sono vai dar o pico dos 2 aninhos aos 8 aninhos. Pelo crescimento da adenoide e da amígdala. Então, isso a gente já sabe. Após os 8 aninhos, a cabeça da criança vai crescer e ela vai, de uma certa forma, equalizar essa diferença. Quanto à cirurgia, a cirurgia mais comum da apneia é tirar a adenoide e tirar a amígdala, tá? Mas a maior parte das crianças com tratamento adequado no tempo certo não necessitam de cirurgia. O que é o tratamento certo? Ambiente, investigar causas outras como alergias, tratar essas alergias, tratar o nariz. Hoje em dia nós temos medicamentos antileucotrienos, sprays nasais, temos imunoterapia. Então isso reduz o tecido de defesa, vai reduzir tecido linfóide, vai reduzir corneto e a gente vai aumentar o espaço até a cabeça aumentar. Então a maioria das crianças são clínicas, mas algumas vão se beneficiar de cirurgia.
E falando um pouquinho de adenoide, né? Não sei se todo mundo tá ouvindo a gente, sabe exatamente o que é. Inclusive, eu aprendi com você. Muito bom. Que a gente não tem duas adenoides, Olha a gente tem uma só. É uma só, suficiente. Você conseguiria explicar o que é? Seria o que as pessoas chamam popularmente de carne no nariz? Muito bom. O nariz é cheio de carne. Mas a carne esponjosa no popular geralmente é a adenoide. A adenoide, ela mora no fundo do nariz. Então, se eu colocar o meu dedo lá no fundo, nessa região, vai ter uma carne, uma bola lá atrás, um limão, como eu diria. Esse limão, ele é um tecido linfóide, ele vai crescer por genética. Se os teus pais têm adenoide grande, se os teus pais são alérgicos. Por exposição a vírus e bactérias, ela vai crescendo. E ela é irmã, é o mesmo tecido das amígdalas. A amígdala faríngea, que é a amígdala popular. Quando tu abre a boca, tu vai ver o amidalão. É o mesmo tecido. Só que a diferença é que na boca, ela tem uma cápsula. E a adenoide, ela não tem cápsula. Ou seja, ela vai crescer infinito. Ela vai crescer até ocupar todo o espaço no fundo do nariz, que é a coana. E essa criança vai ficar com um espacinho deste tamanho para respirar pelo nariz. E ela vai entender que abrindo a boca é mais fácil. Sim. Então, esse é o processo. E a adenoide, ela é um tecido de defesa, mas quando ela cresce excessivamente, ela se torna um tecido onde crescem bactérias, onde a gente tem biofilme, e ela perpetua essa posição hipotônica da criança. Então, em vez dela proteger, ela vai estar favorecendo essa criança se tem infecções, não é? E vai perpetuar isso. Além da respiração oral, ela vai perpetuar a criança ranhenta. Sabe aquela criança ranhenta que nunca seca? Sim. Ai, meu filho não tá gripado, ele só é ranhento. Talvez ele tenha adenoide, porque a adenoide é uma fábrica de catarro. Ela produz catarro o tempo inteiro. Então ela prejudica só o nariz. Olha que interessante isso. A gente pensava assim também, mas é mentira. Existe o reflexo nasopulmonar. A criança ranhenta daqui, ela vai se tornar a criança que tosse muito. Então, se a gente não tratar o fácil, que eu digo que é a adenoide, a amígdala, o nariz, a gente vai ter complicações pulmonares, um aumento da resistência pulmonar também. Entendi. E como que a gente faz pra saber se a criança tem esse aumento da adenoide? Porque a amígdala é mais fácil, né? Você abre a boca da criança, bota um palitinho. Tem criança que às vezes sem o palitinho já consegue abrir um bocão que você consegue enxergar tudo. Olha ali com a lanterna, em casa mesmo você consegue identificar. Pra adenoide, ela fica escondidinha. Ela fica mais no fundo do nariz. Exatamente. Né? E muitas famílias chegam, eu trouxe aqui o raio-x... E o raio-x mostrou, não mostrou o adenoide? Quais são os exames que você recomenda para essas crianças quando a gente tem uma suspeita para saber se essa adenoide está grande demais ou não? O raio-x só serve? Olha, eu não sou opositora do raio-x. O raio-x de cavo, bem feito, ele funciona pra gente ver o tamanho da adenoide. Mas o raio-x, ele não separa o que é adenoide, o que é catarro, o que é meleca. E o problema é que a criança, ela não fica assim, ó. Tu não consegue dar o pirim-pim-pim da paralisia pra ela. Ela se mexe e o exame fica ruim. É raro um exame de raio-x de cavo bom. Então, essa é a minha dor com raio-x de cavo. Eu não utilizo raio-x de cavo. Eu faço a videonaso no consultório, que é um exame, que é um caninho, que a gente coloca no nariz da criança e ele demora 20 segundos pra ser realizado. Não tem anestesia, não tem remédios. O pai vai segurar a criança, a gente vai explicar, a gente coloca isso daqui. E a gente vai enxergar a adenoide, vai gravar e a gente vai conseguir fazer o diagnóstico no consultório, tá? Eu e os artigos e as pessoas que estudam otorrinopediatria gostamos de fazer assim. Só que nem sempre as pessoas têm na sua cidade alguém que tenha essa aptidão para fazer exames em criança. Exatamente. Que tenha o fibro fino, que tenha uma cadeira adequada para que o pai acolha essa criança. E famílias, para explicar para essa família a importância desse exame, é feito uma vez a videonaso, ela avalia via aérea, a gente olha essa adenoide, mostra para a família e faz decisão cirúrgica sim ou não. Não é com tomo, não é com ressonância, não é com exames com sedação, não é nada disso. É um exame feito com a criança em movimento. Sim. Mas então, falando de uma família que tem dificuldade de acesso, talvez porque em alguns centros também você conseguir acessar o otorrino não é tão simples, né? Especialmente para quem é atendido no SUS, né? Com certeza. Na rede básica. Se você tem um raio-x normal, então eu posso dizer que a adenoide é pequena. É pequena. Isso eu posso ficar tranquila. Mas se ele estiver alterado, eu não sei se é adenoide, se é meleca, seria isso? Exatamente. Se o teu raio-x veio, não tem adenoide grande aqui. Olha, é outra coisa.
porque nem sempre é adenoide. Pode ser que seja a outra carne esponjosa, que é o corneto. Então, essa busca pela adenoide, ela importa. E o raio-x de cavum bem feito, ele facilita o diagnóstico. Aí a gente cai, Lu, num problema, que é o seguinte. Meu filho tem adenoide grande, ele tem. Ele já tá com o rostinho modificado, é um respirador oral, mas nenhum otorrino quer operar meu filho. Eles falam que isso vai passar. Tu pega isso no teu consultório? Sim, sempre. Por quê, gente? Porque essa cirurgia, ela deve ser indicada. Mas, muitas vezes, pelo SUS ou pelo convênio, ela tem uma remuneração abaixo do esperado pro otorrino. Então, se torna um procedimento com muitos, assim, não vou falar riscos, mas muitos momentos de estresse para a família, no qual o otorrino ele vai ser menos remunerado do que ele imagina. Então, ela é subindicada. Porém, em adenoide grande, acima de 60%, 70%, o tratamento ele é cirúrgico. Essa família precisa ser orientada de que a indicação é cirúrgica, a escolha dos pais. Não, a gente tem que ser honesto com essa família ao dizer que se esse menino, se essa menina continuarem com a boquinha aberta e respirando mal, o sono não vai melhorar. Vai ser aquela criança que tem um sono fragmentado. Isso num paciente com alguma neurodivergência se torna um grande monstro. Sim. E não adianta, por mais spray que tu use, por melhor teu tratamento, pode tirar todos os bichinhos. O tratamento é cirúrgico. Sim, sim. E existe alguma idade mínima para poder fazer essa cirurgia? Porque isso também é uma coisa que aparece muito. Pode fazer com 1 ano, pode fazer com 2 anos, tem que esperar fazer 6 anos. Como é que isso funciona? Depende da expertise do cirurgião e do entendimento da família de que operar crianças menores de 2 anos existe um risco maior do procedimento, um risco anestésico. Então, eu opero bebês de 6 meses. É comum ter adenoide? Não. É comum ter adenoide com 2 anos. Mas crianças com alterações imunológicas, por exemplo, elas vão ter uma superadenoide. E nós vamos fazer um procedimento com vídeo, um procedimento com uma radiofrequência que vai demorar 15, 20 minutos. Isso é importante também, o tempo dessas cirurgias é um tempo curto, é menos de 1 hora essas cirurgias. A alta, ela é no mesmo dia, é feito por vídeo, hoje em dia não temos pontos. Então, a recuperação é muito boa dessa cirurgia quando bem realizada. Mas o risco é levar uma criança pequena, com menos de 10 quilos, para um procedimento cirúrgico com anestesia, em um lugar não adequado, em um lugar sem uma UTI pediátrica, em um lugar sem uma equipe de anestesistas pediátricos. Esse é o risco. Mas seriam, então, crianças muito pequenas, não precisa esperar até 6 anos, não por deve. exemplo? Amanda, qual é a idade ideal? Antes de modificação na face. Amanda, posso esperar até os 2 anos? Faremos tudo para esperar até os 2 anos, mas eventualmente não vai ser possível. Sim, sim. E falando um pouco, sou uma pessoa que gosta de números também. Adoro números também. Você falou sobre a videonaso e normalmente vocês botam um percentual, não é isso? O tamanho da adenoide. Então, existe algum número mágico? Acima de 50%, acima de 60% tem que ir para a cirurgia ou não? Muito bom. 60% é o número mágico. Se a adenoide ocupa mais de 60% da casa dela, da coana, a gente sabe que esse paciente, ele não vai evoluir bem. Nós não vamos conseguir reduzir essa adenoide a 30%. Porque o tratamento clínico, ele melhora 30%, o máximo. Aquela mãe dedicada, aquela mãe incrível, que faz tudo o que a gente orienta. É 30% o nosso ganho. Então, a gente também tem que trazer esse senso de realidade para a família. Olha, família, nós vamos melhorar 30%. Isso impacta? Impacta, mas muitas vezes não é o suficiente. Muitas vezes a gente fica secando gelo para agradar a família, para falar que não precisa de cirurgia. Só que a gente não explica como é a cirurgia, para a família poder escolher entre esses 2 cenários. Sim. E essa questão de decisão compartilhada é muito importante. É muito importante. Até na minha área, tem falado cada vez mais isso, né? Claro que existem situações ali onde você precisa ser muito incisivo, porque a criança, se não iniciar... Suspeita de um tumor em coana, pode acontecer, gente. Exatamente. Isso não tem discussão. Não tem discussão. Isso é assim, precisamos operar, retirar o tecido urgente. Isso a gente não faz uma relativização, né? Sim. Mas nas situações respiratórias, de sono, eu tenho crianças em uso de diversos medicamentos, por exemplo, para déficit de atenção, tá? Crianças de 4, 5 anos, com um sono todo fragmentado.
Sim. por nariz ruim, por respiração ruim. Essas crianças operam e elas melhoram muito o sono. Elas reduzem medicamento. Elas acordam mais dispostas ao aprendizado. Sim. E isso também tem valor. Amanda, quanto? É 40% a melhora dos sintomas em TDAH. É muito, gente. Em uma Sim. cirurgia clássica. Não tô falando de uma cirurgia que não... experimental, uma cirurgia clássica, né? Não, e pra gente ter essa decisão compartilhada real, a família tem que ter todas essas informações, né? Exatamente. Então, decisão compartilhada do médico não é só chegar, decide aí, se você quiser operar, você opera, senão você lida com as consequências. Você precisa passar todo esse conhecimento para que a família consiga se sentir segura, né? A ponto de decidir, a ponto de chegar pra ti e falar, ou a gente colocar, eu gosto de colocar pros pacientes o nosso não negociável. Eu falo assim, olha, se o teu filho persistir após 3 meses, nós tratamos as crianças 3 meses. Você fala tratar é com spray nasal? Spray nasal, alguns medicamentos que reduzem a inflamação, como os antileucotrienos, às vezes imunoterapia bacteriana para reduzir infecções bacterianas. A gente tem um arsenal, mas a gente tem que colocar uma data, Lu. Senão aquela família, ela fica naquele stick e puxa, ele ficou ruim porque foi pra praia. Ficou ruim porque andou de avião. Não, e tem uma relação também importante da adenoide com os ouvidos. Então, é uma criança que faz otite de repetição, que faz meleca no ouvido, e isso também prejudica o sono, tá? Então, a gente vai colocando, listando os nossos nãos. A partir daqui, a gente vai indicar cirurgia. E quando eu indico, eu oriento os prós e contras, e eu falo, bom, a decisão é dos pais, mas eles estão munidos também, né? Eles sabem que a criança não vai secar de meleca e vai seguir acordando. Sim. Ela vai seguir com fragmentação. E talvez uma decisão não precisa ser definitiva. Exato. Né? Hoje eu não estou à vontade, mas você sabe o que pode ser feito para se mais pra frente, talvez os pais ficando mais seguros. E eu vejo que cada família tem um tempo também de processar as informações, né? Tem família que confia muito no médico, se sente muito segura já na primeira consulta. Tem outros que vão precisar, talvez, de um tempo maior para conseguir realmente entender a gravidade daquilo que a criança está apresentando. Eu acho que a gente, como profissional, também tem que respeitar isso. Muito. Né? Hoje em dia, não pode mais ficar naquela posição, assim, eu tenho todo o saber e eu que mando, e se você não quer seguir o que eu falo, tchau, e procura outro, né? E hoje em dia, eu acabo atendendo muitas crianças com características especiais e muitas famílias especiais. Por exemplo, uma família que já teve uma criança que passou por uma experiência ruim em cirurgia. Ela é uma família que ela quer fazer tudo para não operar. Faremos tudo. Até este limite aqui, para mim. Depois vocês podem optar por fazer outros tratamentos, mas nós não teremos melhora. Nós vamos observar uma criança tendo resultados piores, né? A menos que milagres aconteçam, e milagres podem acontecer. Eu sempre falo isso também. E quando a gente fala, né, de crianças neurotípicas, seja com TDAH ou transtorno do espectro autista, que é muito comum a gente ter queixas de sono, incluindo as queixas respiratórias. Então, é exatamente isso que você falou, né? O sono ruim vai piorar o comportamento, e às vezes um comportamento agitado vai piorar o sono. São crianças que precisariam ainda mais da cirurgia, mas eu vejo que gera um medo maior, porque as famílias sabem que vai ser um pós-operatório mais difícil. Então, uma criança que tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de compreensão da linguagem, né? Ela pode não entender tão bem aquelas as restrições, ou ficar com dor, ou não saber expressar sobre essa dor, e acaba gerando um medo muito maior nas famílias, né? Olha, eu vou falar mais do que isso. Essas crianças não são examinadas pelos otorrinos. Perfeito. Eu vou falar isso porque eu acho que a gente também tem que fazer a nossa meia-culpa dentro disso. Sim. Eu tô numa situação diferente dos meus colegas. Eu tenho espaço, eu tenho tempo, e eu posso, em 3 consultas, demorar para olhar a garganta de uma criança. Eu posso fazer isso, eu escolhi isso. Mas os colegas não têm esse tempo. Eu posso ficar tirando cera do ouvido de uma criança com uma musiquinha da Peppa Pig. Eu posso fazer isso. Mas isso faz com que as crianças, com qualquer característica, muitas vezes não é aquela criança autista não verbal, essa criança também, mas às vezes pequenos detalhes sensoriais. Sim. E ouvido, nariz e garganta tem muito isso de sensorial. Eles não são examinados e eles demoram muito pro resultado, pra conduta correta, por isso. E às vezes tu tem que falar pra família, olha, família, assim, na próxima consulta vai ser um dia que eu quero que tu venha num horário melhor pra ele, porque nós vamos precisar colocar ele aqui na cadeira e vai ser um exame desconfortável. A gente tem que informar isso. E aí a família vai dizer, olha, Amanda, 7 da manhã o guri tá melhor.
me traz 7 da manhã. Só que isso não é a realidade. Essa criança, ela vai rolando. Ela se torna Sim. um problema no consultório. Infelizmente. E é isso. E aquela família, às vezes, tem que ouvir. Teu filho é cirúrgico. Ela precisa ouvir isso. Te prepara para naquela semana da cirurgia, tu pedir uma licença, ou tu fazer nas tuas férias, ou tu pedir uma ajuda. Mas vai ser feito. Então, hoje em dia, eu opero muito essas crianças. Elas nos surpreendem muito no pós. A maior parte delas com técnicas modernas. Hoje em dia, não tem a história do sorvetinho solo. Hoje em dia, a gente libera a dieta no primeiro dia pra amígdala. Ela fica com paracetamol e dipirona. Então, a gente evoluiu muito nisso. Mas sim, é um pós-operatório que vai te custar mais atenção. Muito mais atenção. E quanto tempo a criança precisa ficar afastada, assim, de atividade física, de escola? Claro que eu imagino que varia de caso a caso. Não, mas temos em média, assim, um afastamento muito grande. Tem um número mágico. Então, a técnica tradicional são 14 dias. Na técnica por vídeo e radiofrequência, que é o Coblation, a gente deixa 1 semana afastado da escola. Eu, Amanda, faço assim. E libero a dieta no mesmo dia. Então, a gente faz a cirurgia, adenoide, amígdala, uma cirurgia em torno de 1 hora. A família sempre fica com a criança. Isso nos hospitais até mais, assim, mais simples. Hoje em dia, essa é a conduta correta, pessoal. E a gente também tem que pedir isso e exigir isso. Sim, é direito da criança ter um acompanhante. Da criança ter um acompanhante. Não tem essa história de pegou a criança e sumiu pro centro cirúrgico. A criança, ela fica com a mãe ou com o pai ou com o acompanhante dela de segurança até o início do procedimento. Ela entra na sala cirúrgica, a mãe tá de roupa. Eu mostro isso na consulta, né? Mas quando começa a cirurgia, os pais saem. Os pais saem. Quando ela é anestesiada, quando ela recebe uma sedação aqui, ela vai amolecer, como se estivesse dormindo, vai dar um beijinho, vai ficar com a roupa cirúrgica numa sala ao lado. Esse é o legal. Quando a criança abre o olho, terminou a cirurgia, ela vai ver quem? Aquele familiar. Sim, então existe um processo, faz muita diferença. A criança não é arrancada, né? E isso vai refletir num pós-operatório mais... a criança consegue entender. A gente opera o bichinho de estimação, a gente opera a gente faz todo um processo ali e as crianças, elas vão entendendo. Então, com essas técnicas melhores na questão de dor e inflamação, os pós-operatórios, eles mudaram a cara. Mas eles causam desconforto. É um desconforto que eu digo que a família consegue administrar, tá? Sim. Mas sim, gera um desconforto. E falando sobre a adenoide, ela pode voltar a crescer? Ai, isso é um muito bom. clássico que eu ouço no consultório. Ai, adoro. Meu filho fez a cirurgia da adenoide, mas ela cresceu de novo. Inclusive, muitas famílias acabam postergando a cirurgia com medo de fazer muito pequeno e a adenoide voltar a crescer. Legal, muito legal isso. Bom, a adenoide não volta. O que acontece é que antigamente a gente não tinha um material de vídeo adequado e nós não tínhamos instrumentos que nós chegávamos até a borda da casinha dela. Então, o otorrino, ele ia lá com um instrumento cortante, sem ver nada, cega, só tinha o dedo. Palpava lá, é por aqui. Tirava e Deus abençoe, tá? Só que não é mais assim. Não é mais assim há muito tempo, há mais de 10 anos. Então, a gente olha com o vídeo, a gente retira toda a adenoide. Então, ela não volta, ela sobrou. Não é que ela voltou, ela ficou lá abandonada. Ou porque eu não conseguia acessá-la, porque é uma região de difícil acesso, ou porque simplesmente eu não tirei tudo. Tá? Então, ela não volta mais, ela é retirada completamente. A outra situação é a seguinte: teu filho é alérgico, operou antes dos 2 anos. Vão ter outras estruturas que podem ser nossas inimigas. Pode ter uma amígdala da língua, pode ter um corneto grande que aumentou, pode ter um desvio de septo. Então, existem outros fatores que vão gerar obstrução. Só que essas crianças não fizeram aquele exame de videonaso. A gente só fez um raio-x de coana, a gente só conhecia adenoide, mas tem mais gente que mora lá. Então é o pai enganado, como eu falo. Não sejam os pais enganados. Sejam os pais que tiram as dúvidas e procurem que o profissional explique para vocês realmente. Então não vai voltar, doutor? Não vai voltar. Faremos uma cirurgia definitiva. Vamos gravar a cirurgia. Vamos acessar, vamos fazer um antes e depois. Então, assim, da coana, por exemplo. Então, essa orientação que demanda tanto tempo no nosso consultório, que os neuropediatras fazem muito, o otorrinopediatra, ele começou a entender que a gente também tem que fazer. Em 15 minutos, tu não vai conseguir explicar tudo isso pra família. Não vai dar. Não tem tempo. Já que você falou de antigamente, né? Adoro. Vamos relembrar a nossa infância, Vamos, né? A gente aqui que é millennial, a gente tinha uma infância, vamos dizer assim, mais selvagem.
Vamos né? falar assim. A gente tomava biotônico Fontoura, né? Dormia abraçado com os cachorros, tinha 500 bichinhos de pelúcia pela casa com carpete. E não se falava tanto disso, né? Eu não lembro de ter lavado meu nariz. Talvez eu tinha um sprayzinho nasal que eu botava... Velho lá que tu ia de vez em quando, amarelo, que tu ia usando. Que lutava, né? Que ele já tinha de spray conta 2 litros de meleca que eu tinha no nariz. E as famílias às vezes trazem isso. Mas eu não fiz nada e eu tô bem, né? Eu tô bem que também é muito... Fale por você! Mas o que aconteceu, assim, com aquelas crianças dos anos 80 que tinham essas mesmas questões e ninguém via, assim, não que as famílias não cuidassem, mas talvez porque não se falava nisso, né? Os sequelados. Então, a gente sabe que a criança com apneia na infância, ela vai mudar a estrutura do rosto dela. É a criança pequenininha de maxila, com a mandíbula lá pra trás e a língua grande, tá? Essa criança não tratada, ela vira o adulto apneico, que a gente tem que fazer cirurgias crâniofaciais bem maiores, que a gente não entende. Poxa, mas essa mulher não faz sentido nenhum. Ela é magra, ela se cuida, ela não tá na menopausa, por que ela tem apneia? Ela é viciada em Sorine. Ela é viciada em Sorine. Aí a gente começa a entender isso. Era a criança não tratada que ficou com sequelas. Se nós temos uma criança que conseguiu, através de, como eu falo, plasticidade cerebral, né? Ela arrumou uma maneira de respirar melhor, ela fez um esporte, ela não tinha problemas de concentração, ela não tinha nenhuma dificuldade de aprendizado, ela sobreviveu. Porém, pode ser aquela criança que tem despertabilidade no sono quando vira um adulto. Latiu um cachorro na outra rua, ela acordou. Por quê? Porque ela já desperta mais. Porque ela tinha um nariz ruim que fazia ela despertar e agora ela tem o cachorro da vizinha. Então, as sequelas, elas estão aí. Só que a gente não conseguia fazer essa ponte. Hoje em dia, a gente já faz. Então, muitas vezes, o problema é que a família não tem a segurança para resolver na criança é o problema que aquele adulto vai precisar encarar na idade adulta. E tá tudo bem. Às vezes, aquela criança tinha... por trombocitopênica, faltava plaqueta, não tinha condições financeiras de operar. Sim, exatamente. O adulto vai precisar resolver isso da maneira que ele também vai conseguir. Ou nem sabia, né? Ou ninguém nunca falou pra aquela mãe que precisava operar. Exato. E então existe isso sim. E eu sempre falo isso, não existe a culpa. As famílias, elas fazem o que elas conseguem naquela situação de emocional pra entregar pra aquela criança. Eu não levo criança pro centro cirúrgico com uma mãe desesperada. Essa mãe precisa estar bem ou precisa ter um apoio para ela. Senão é um pós-operatório trágico. Então, muitas vezes essas crianças fugitivas, elas vão se tornar os adultos que eu também vou precisar tratar. E que talvez vão utilizar o CPAP, que é um aparelho incrível também, mas que não é a primeira opção na criança. Na criança, a gente tem uma janela maravilhosa. Sim. Que a gente pode aproveitar para fazer esse tratamento. Então, no adulto, na maioria das vezes, por exemplo, você tirar só a adenoide já não resolve mais. Você precisaria de outras cirurgias. Exatamente. A causa de apneia no adulto não é adenoide, é amígdala, não é narizinho ruim. É obesidade, é alteração crânio-facial, é essa maxila pequena, essa mandíbula grande. Então, a gente chegou tarde. O adulto nunca vai ser adenoide. Sim. Nunca vai ser amígdala, infelizmente. Ele vai ser mais complexo. Ele já mudou toda a garganta dele. Lá os pilares colaram no fundo. É uma outra cirurgia. Então, é uma oportunidade boa, se bem aproveitada. E falando um pouquinho de adulto, né? Todo mundo conhece alguém que é viciado em Sorine. Socorro, que Deus! vive com Sorine na bolsa. Socorro, Deus. Se você não tem uma amiga que é viciada em Sorine, então a viciada é você. A viciada é você. O que a gente pode fazer para essas pessoas? Daqui, claro, quem precisa usar, normalmente não faz porque quer. É porque realmente não consegue, né? Precisa normalmente de cirurgia, ou existe alguma estratégia que a pessoa pode tentar para ir diminuindo esse hábito? Sim, existe. A maior parte é clínica. Olha, a otorrina é bonita demais. A maior parte é clínica. Então, primeiro lugar, os vasos constritores, Sorine, Sorinam, Afrin, Aturgil, tudo isso, nada vai abrir teu nariz como um vaso constritor, só adrenalina. Sim. Tá? Então, é uma delícia, né? Uma delícia. É esse. É uma delícia, é incrível. Porém, a gente vai entrar num ciclo rebote, que é horrível. Então, a gente precisa dessensibilizar. A gente vai desmamar esse paciente. A gente vai reduzir o uso dessa gotinha malvada. Pega a tua gotinha malvada, coloca metade fora e coloca soro fisiológico dentro. Tu vai dessensibilizar. Vai usar 2 semanas assim. Depois tu vai usar... agora tu vai pegar um novo... bota fora, deixa 1/4 e coloca soro. Então, a gente vai dessensibilizando. Isso é uma parte do tratamento. A outra parte é achar o culpado. Porque ninguém faz isso por vício puro. Não é isso. Então, será que tem um nariz torto? Será que tem pólipos nasais? Isso é bem comum. A criança inflamada, melequenta,
virou o adulto com pólipo no nariz. Então, a gente também tem que remover essa causa. E existe não só o spray nasal. Existem outros medicamentos mais efetivos do que o spray que a gente utiliza para desmamar esse adulto. E, claro, sempre com a ajuda do cardio, tá? Esses usuários desses medicamentos, eles fazem picos pressóricos e aumentam o sangramento. Então, às vezes, a gente precisa controlar essa pressão arterial, mesmo em jovens saudáveis, tá? Nossa. Então, existe tratamento, funciona super bem, precisa ser feito. Até para operar, a gente tem que tirar o vasoconstritor, tá? E nunca é tarde. Nunca é tarde, sabe, Lu? Eu atendi uma paciente idosa, 80 anos. Quem encaminhou foi o cardio por uso de medicamento, gotinha, vasoconstritor. Não é tarde. A gente pode melhorar esse nariz. Sim, sim. E falando agora, voltando a falar das crianças, né? A gente falou sobre a importância da cirurgia e tudo mais. Mas e quando a cirurgia sozinha não resolve a respiração pela boca? Então, isso é muito comum, né? Às vezes a criança, passou a vida inteira, praticamente, respirando pela boca. A gente fez a cirurgia com uma técnica adequada, com um bom profissional. Mas não quer dizer que automaticamente, saiu da cirurgia, ela vai passar a respirar perfeitamente pelo nariz. É comum isso acontecer? Muito comum. E as famílias, às vezes, Às vezes a gente quer ouvir como mãe, a gente quer que o médico nos apoie, a gente quer um cúmplice, né? A gente quer ouvir assim, ó, olha, vai operar e resolveu, acabou. Só que isso não é uma verdade, isso é uma meia-verdade. Então, para resolver, a pessoa com essa deficiência, com essa hipotonia dessa região, a gente precisa de uma fono. Então, quando eu vou indicar a cirurgia para essas crianças que já estão mais à frente dessas alterações, eu sempre vou ter um fono. Eu tenho fono no consultório. Vai precisar quanto de fono, Amanda? No geral, a gente indica 4 sessões, tá? Mas é a fono que vai orientar o tratamento. São exercícios para o selamento labial, para o fortalecimento. São exercícios onde eles tomam consciência do ar com canudinho. Então, existe a fono. Existe muitas vezes a fisioterapeuta, que faz como se fosse uma musculação da face. E uma das grandes causas que a gente tem, Lu, de voltar ou de não ter uma grande resposta é o diagnóstico ruim. A gente achou que era só adenoide, mas não era. Existia uma hipotonia, existia um nariz atrésico, fechado. Então, a gente tem que já prever, antes de indicar a cirurgia, o nosso caminho. Vai operar, depois de 3 meses vai fazer a fono, nós vamos controlar a alimentação. Depois que a criança opera a amígdala, ela ganha peso. Inclusive, era uma contraindicação crianças obesas tirarem a amígdala, porque elas ganham peso. Elas vão gostar de comer. É maravilhoso. Muitas crianças que eu atendo, que são consideradas chatas para comer, elas tinham uma amígdala grau máximo. Não tem como comer carne, não passa. Questão física, né? É uma questão física. Então, essas crianças, elas ganham peso. E aí? A obesidade também piora a apneia. Então, a gente tem que fazer uma força-tarefa. O otorrino, ele não vai salvar essa criança. Ele vai fazer a parte mais fácil. A gente vai tratar o nariz, a gente vai tratar a via aérea. E junto com a equipe multi, a gente vai transformar essa criança em uma criança com uma via aérea pérvia. Né? E tem adultos até hoje que precisam eventualmente fazer algo, usar aparelho, vai no dentista, para tentar corrigir isso. Não é tão simples. Então, o apoio do dentista também é muito importante em muitos casos, time, né? Tenha o seu time. Para os profissionais de saúde, eu digo, tenha o seu time aí, respeitem o time. Então, muitas vezes a gente tem que encaminhar até para o psicólogo, a criança, para explicar exatamente o que vai acontecer. Às vezes, a gente não consegue explicar para aquela criança. Às vezes eu preciso da ajuda de um psicólogo, que às vezes até tá no caso já conhece aquela criança. Sim. Então, eu não gosto de falar uma verdade que a família não possa carregar. Eu acho que a gente tem que falar a verdade que a família carrega. Mas a gente não pode esconder da família, para a família não ser enganada. Então, vamos resolver aqui, mas vai ser um processo. Vamos depois avaliar assim, vai ter a ATO às vezes, vai ter a fono às vezes. Nós vamos escolhendo aqui e vamos planejar. Não é tão rápido. Mesmo alguns casos sendo incríveis e maravilhosos, a gente não pode só pensar neles, né? Sim, sim. E agora? Falar um pouquinho para os colegas médicos que estão ouvindo a gente. Né? Então, eu, a Amanda, junto com a Cristiane Furmo, que não está presente, mas que ainda tenho muita esperança de conseguir trazer aqui no podcast também. Vou querer ver, esse é imperdível.
vamos ter um evento presencial voltado a médicos que querem aprender mais sobre sono na infância e adolescência. Você quer falar um pouquinho sobre o nosso evento, Amanda? Eu quero falar. Esse evento do Trio do Sono presencial, 3ª edição, já foi aqui em Niterói. Já foi aqui. Sim, verdade. Já estivemos aqui. Vai a Porto Alegre agora. Nós vamos ter 30 vagas. São só 30 vagas, tá? Sim. Vai ser um evento no dia 19 de setembro. Em Porto Alegre, é na Avenida Ipiranga, no The Rossi Business, é um lugar fácil de chegar, fácil acesso, onde nós vamos falar o dia inteiro sobre fundamentos do sono infantil. Nós 3, cada uma parte dessa trajetória, e não só do bebê, viu? A gente não fala só do bebê, a gente... Exatamente. Isso é uma coisa... A gente nunca fez isso, né? Em 8 anos, né, Lu? A gente não foi só o trio dos bebês, né? Não. Porque o bebê é legal, tudo, mas... E que o adolescente? E a criança? E não só sobre insônia. Ele é distúrbios do movimento, distúrbios respiratórios, como orientar as famílias. Então, é sempre um dia incrível, a gente sempre faz vários amigos. E às vezes a gente discute, a gente não percam, será o próximo capítulo. Mas eu convido todos vocês a participarem, a se inscreverem. Olhem o nosso Instagram, @Trio do Sono. E vai ser um evento lindo. Sim. Não, porque nós somos muito diferentes, né? E eu Tanto amo de especialidades diferentes, Eu amo quanto isso. de ideias diferentes, às vezes visões diferentes, mas de alguma maneira a gente dá certo. Isso é muito bacana. E até isso também é legal para as pessoas verem que elas não precisam conviver só na sua rodinha, Lu. Sim. Acho que a gente tem que abrir a cabeça. Talvez a gente nunca sentasse numa mesa de café juntas do nada. Exatamente. Mas o curso que a gente fez do sono, a gente nos conhecemos e a gente entende que essa missão de falar sobre sono, cada uma do seu jeito. É uma cirurgiã, é uma neuro, é uma pneumo. Conviver com as diferenças também. E pra finalizar, Amanda, então se você puder dizer pra quem tá ouvindo a gente aonde que as pessoas podem te encontrar, quem quiser marcar uma consulta, suas redes sociais, agora o espaço é seu. Legal. @Amanda Costa Torrino. Então, vocês podem consultar comigo, tanto em São Paulo quanto em Chapecó. Eu faço atendimentos online. E eu posso indicar para vocês colegas incríveis que já passaram por mim, que já fizeram algum treinamento e que talvez estejam na cidade de vocês e vocês nem imaginam. Então, existem otorrinos incríveis, otorrinos que gostam de atender criança, que fazem isso com prazer, que fazem isso porque acreditam que isso importa. Vocês não precisam se sujeitar a aceitar qualquer profissional de otorrino e que não esteja de acordo com o que vocês esperam. Tem gente muito boa. Obrigada mais uma vez, Amanda, pela presença. Obrigada pra você que assistiu ou ouviu a gente aqui até o final. E até a próxima. Tchau, tchau.